Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Muito feliz que vocês estejam aqui para compartilhar esse assunto com a gente. Quer se apresentar, Ali? Vamos. Boa noite, eu sou a Ali. Na verdade, meu nome é Milena, mas todo mundo me conhece como Li Salles. Eu sou chefe consultora da Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu trabalho diretamente com treinamentos, tanto em campanhas como programas. A gente tem campanhas chamadas Segundo Sem Carne, Prove, e eu trabalho diretamente com esses treinamentos que a gente dá nas instituições. Eu vou falar só um pouquinho sobre mim. Eu sou do Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo há 11 anos, sou vegana há 10 anos e trabalho com cozinha há mais ou menos 8 ou 9 anos. Pode ir, Idri. Bom, eu sou a Adriele. Eu entrei na SVB como chefe consultora também. E acabou que eu passei para assistente de campanhas e hoje sou gestora de campanhas, cuido um pouco mais da parte dos bastidores dos treinamentos e das campanhas em si. Eu e a Ali, a gente já participou de vários eventos juntas, inclusive como opção vegana mesmo, em FISPAL, prestando consultoria para empresas que gostariam de implementar a opção vegana no cardápio. E a opção vegana é um programa que sempre tocou nosso coração, porque, assim como todas as campanhas da SBB, né, o intuito é convidar de uma forma amorosa para que se expanda, né, a questão do veganismo. Então, você mora numa cidade que não tem acesso à opção vegana, então a SBB conseguia fornecer materiais, né, por exemplo, o cartãozinho do Poxa, que não tem opção vegana para a pessoa levar até o local, e essa pessoa que recebeu o cartãozinho entrar em contato com a gente e a gente fazer então a consultoria gratuita para essa instituição, para essa empresa. Então, eu e a Lia, a gente tem bastante carinho pelo programa Opção Vegana e a ideia é que essa webinar hoje consiga trazer um pouco mais informação na prática do que receitas em si. Então, a ideia é que a gente apresente para vocês um novo site, que nós trabalhamos assim com bastante afinco mesmo, para que nesse site tivesse para vocês informações de receitas de fornecedores, o que fazer, o que não fazer. Eu vou mostrar tudo para vocês certinho, para que vocês consigam ter autonomia para criar suas próprias opções veganas ou para pesquisar quando sentir necessidade. Vamos começar? Vamos. Eu só quero colocar um adendo para as Claro. pessoas que já são veganas e não têm estabelecimento, mas está aqui para poder receber essa informação também. A webinar ela é muito importante para vocês também, para auxiliar o estabelecimento que vocês queiram que tenha opção vegana. Então, além de ter donos de estabelecimentos, também é importante para vocês. É isso aí. Porque aí você consegue ter mais conhecimento em como chegar nessa instituição, nesse estabelecimento, né? E falar para eles, olha, é bem simples e a gente tem um respaldo de como orientar, né? Bom, vamos lá. Essa é a cara que a opção vegana ficou mais conhecida. Para quem já teve acesso aos nossos folhetinhos, a gente sempre fez esse questionamento. O seu estabelecimento, o seu negócio, ele está preparado para atender a demanda em constante crescimento? Porque existem diversas pesquisas, inclusive uma pesquisa Ibope que fala que aumentou 75% a procura, né, do mercado vegano, seja se a pessoa vai fazer a redução, ou seja se ela se tornou vegetariana, ela tem buscado mais opções veganas, ela tem buscado se alimentar de uma forma tirando, né, os produtos de origem animal do cardápio. Então, a nossa pergunta maior sempre foi essa: o seu estabelecimento está preparado para atender essa demanda? O programa Opção Vegana, ele que nasceu em 2016, da SVB, em parceria com uma outra ONG internacional, que é a Humane Society International, e desde então segue fazendo orientação gratuita, muito importante lembrar, para todos os estabelecimentos que queiram
incluir uma opção vegana. Então, como que funciona? O estabelecimento entra em contato, geralmente através do formulário do site ou através do e-mail, e aí nós entendemos como funciona o cardápio dele atualmente, o que ele trabalha de insumo, e aí vamos construir uma co-construção, né, de cardápio. Então, a gente vai entender o que ele tem, qual é a característica do negócio e como a gente pode construir uma opção vegana sem impactar na rotina da cozinha dele. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Li? Então, toda consultoria que a gente começa ou treinamento que a gente vai dar, independente de qualquer programa ou campanha, a gente sempre procura trabalhar com o que a pessoa tem primeiramente. A gente sempre quer demonstrar que ter um cardápio vegano não é difícil, não é caro, é acessível e é prático. Então, além de trabalhar não só com a parte de insumos, a gente observa exatamente tudo. A estrutura da cozinha, quantas pessoas trabalham, o tempo de trabalho que elas têm, porque a gente procura encaixar o cardápio ou o prato para que não mude essa rotina, para que não mude absolutamente nada, que seja só para somar. Gente, vou colocar no mudo aqui só um minuto. Tá ok. Que seja para somar, que não seja para atrapalhar. E a gente procura sempre trabalhar com isso. É óbvio que se o estabelecimento ou a instituição estiver disposta a comprar um insumo ou adquirir um insumo fora da sua demanda, é um adendo. Mas a gente sempre procura simplificar tudo. E fora que não só os treinamentos, mas a consultoria, a gente sempre procura fazer tudo com muito respeito, porque a gente precisa saber que é algo novo para esse lugar. A gente tem que entender que a gente está colocando algo totalmente novo. Então, a gente tem que passar de forma totalmente respeitosa também. Então, o estabelecimento ele quer fazer um cardápio, seja uma hamburgueria, uma pizzaria, ou uma confeitaria, enfim, que a gente vai falar sobre tudo isso, a gente procura fazer com que a pessoa se sinta confortável, não se sinta mal ou coagida por estar mudando a rotina deles. Eu só vou esperar a Adriele voltar, que aí ela vai passando os slides. Voltou exatamente na hora certa. O áudio da Adriele tem que liberar. Obrigada, desculpa, gente, é uma emergência aqui. Você concluiu aí sobre o estabelecimento, Eli? Sim, falei em relação a como a gente faz a consultoria para fazer com que encaixe perfeitamente para cada estabelecimento, com a característica do estabelecimento. Sim, a gente sempre tenta entender, não sei se você disse isso, mas a gente sempre tenta entender, por exemplo, o cozinheiro ele utiliza três tempos de preparo. Então não dá para a gente sugerir para ele uma opção vegana com 7 Sim. tempos de preparo, sendo que não fica viável para ele na prática, né? Então a gente entende esse processo para encaixar que produto ele vai colocar, que tipo de receita a gente pode sugerir e etc. Então, por meio do programa, a SVP conseguiu firmar parcerias com grandes marcas e redes, contribuindo com a inclusão de opções veganas em mais de 3.000 estabelecimentos, nesse período de 2016 até agora. São muitos estabelecimentos que levaram, né, de uma forma democrática, o acesso a opções veganas para diversas pessoas em diversas cidades. Então, o programa Opção Vegana, resumindo, tá? O resumo do resumo, assim, bem básico para a gente ter na cabeça o que ele é. Ele é um programa que apoia a cocriação de cardápio. Nós temos a consultoria com chefes especialistas, que tem a Milena e tem outros chefes também na SVB. Quando precisa, também dou um auxílio. Então, como a gente já tem bastante tempo de experiência com a cozinha exatamente vegana, diretamente vegana, a gente não trabalhou com a cozinha onívora. A gente já iniciou a nossa jornada dentro da culinária vegana. Então, tem muita coisa que a gente já testou, tem muita coisa que a gente já fez, tem muitos restaurantes que a gente já passou. Então, a gente consegue entender de uma forma mais na prática mesmo de como auxiliar essa implementação.
a gente também conta com o suporte dos voluntários dos grupos e núcleos da SVB. Então, por exemplo, poxa, na minha cidade não tem tanta opção vegana. Aí você consegue, através do site da SVB, ver se perto da sua cidade ou na sua própria cidade tem um grupo ou um núcleo da SVB. Esses grupos e núcleos, eles recebem treinamento de como levar a opção vegana para a cidade deles, tá? Então, a gente tem esse apoio, esse suporte, tanto da nossa parte para eles, quanto deles em chegar no estabelecimento e direcionar para a opção vegana. E a gente também vai falar para vocês um pouco sobre o novo portal. Vou convidar vocês todos, no final deixei o link, para que acesse o novo portal. A gente trabalhou com muito carinho mesmo, para que esse portal fique de uma forma muito democrática para todos acessarem o programa Opção Vegana. Quando vocês acessam, essa é a carinha do novo site, tá? Então, a gente dividiu entre o programa Mercado Vegano, orientações, sugestões, receitas, fornecedores, um blog, as perguntas frequentes e o formulário de contato. Em receitas, quando vocês clicarem, nós dividimos as receitas em abas. Então, por exemplo, eu quero ver pratos principais, eu quero ver pastas, eu quero ver molhos, eu quero ver leites. Lá você consegue, então vai aparecer assim dividido. Nesse caso, eu cliquei em doces e sobremesas só para a gente ter uma ideia. Essas receitas e fotos, elas vão ser sempre atualizadas, tá? Todo final do mês nós vamos nos reunir para poder fazer atualizações de receitas, de fornecedores, do blog, etc. Então, o site vai ser constantemente alimentado. E aí vocês conseguem, quando clica na receita, vai abrir uma ficha técnica falando a quantidade de rendimento e a quantidade para cada ingrediente que vocês deverão utilizar, tá? Sugestões. Na aba de sugestões, vocês conseguem encontrar, por exemplo, eu quero saber como eu faço para incluir leite. Então, vocês digitam ali leite. Se não quiser digitar, se quiser ler todas as sugestões, é só rolar para baixo. Elas vão aparecer divididas em temas. Então, por exemplo, cafeteria, sorveteria, pizzaria, hamburgueria, e assim está dividido. Então, peguei o exemplo aqui de cafeterias, e aí, como eu estava dizendo, ali em folhado, se vocês clicam, ele vai orientar aqui para fazer a massa do folhado, vocês têm que utilizar uma gordura vegetal e não a de origem animal. Então, cafés, não servir o café com leite. Então, tem algumas dicas básicas, mas que, assim, na hora da prática, quando a gente vai implementar, a gente fica, nossa, mas será que isso é? Será que isso pode? Será que isso não pode? Então, a gente tentou fazer um compilado das maiores dúvidas, das coisas que mais pegam a gente na hora, e às vezes a gente fica até com vergonha de perguntar. A gente tentou colocar para vocês no site. Outra parte também que eu acho muito bacana é a parte de orientações. Ali vocês vão encontrar um monte de informação também da implementação. Então, por exemplo, quais são os erros mais comuns, o que eu posso fazer, o que eu não posso, como eu posso falar com o meu cliente, o que é bacana falar para um cliente vegano e o que não é, como eu posso sinalizar o meu prato. Uma coisa que a gente sempre vê, quando a pessoa ela não tem acesso ao mundo vegano, mas ela está entrando nisso agora. Sempre acontece dela querer colocar o nome do produto dela como fulano vegano. Então, por exemplo, risoto vegano. A pessoa que é onívora, se o risoto se chamasse risoto de cogumelos, ela comeria. Mas se o risoto chama risoto vegano, ela já não vai nem querer experimentar porque ela acha que é um risoto de alface. A pessoa tem na cabeça dela que tudo que é vegano é de alface. É sem graça, que não tem gosto. Então, a gente sempre tenta orientar por esse lado. Em colocar o nome, enaltecer o ingrediente que está sendo utilizado ali naquele prato, tá? Então, nessa aba do site, vocês conseguem encontrar todas essas dicas. E a gente, só um adendo, a gente sempre orienta
a você sinalizar que tem opção vegana. Então, sempre tem aquela opção da folhinha que você coloca do lado do nome do prato. Aquele Você, pezinho, né, que tem a folhinha. exato. Ou você coloca no visual do estabelecimento que lá há opções veganas. Então, a pessoa que é vegana, vegetariana, ela vai entrar sabendo que tem. E lá dentro ela vai se informar. Porque a gente tem que entender também que a palavra vegana ainda assusta bastante. A palavra vegano, as pessoas ainda ficam com muito receio. Então, o prato ele pode ser feito com qualquer ingrediente que a pessoa que é onívora gosta. Mas se a palavra vegano estiver do lado, então vai assustar um pouquinho. Então, a gente sempre orienta. Então, existem restaurantes que a gente já deu consultoria, que foram pelo programa Opção Vegana, que tem essa opção no cardápio. Você olha todos os ingredientes, por exemplo, uma massa. A massa vai ter a folhinha do lado se ela é vegana ou não, se ela não tem ovos ou não. Então, é uma forma ótima de você sinalizar. E assim você consegue atingir todos os públicos. É isso aí. É o que ele acaba ampliando, né? Porque a pessoa, às vezes, ela Uhum. gosta de cogumelos, mas se tá ali vegana, ela nem vai ler o ingrediente. Mas se ela leu que o risoto é de cogumelos, ela vai querer experimentar porque ela já gostava de cogumelos, né? Isso acontece muito. Às vezes a gente tem um pensamento um pouco mais fechado sobre o que é a opção vegana e esquece que batata frita é a opção vegana, né? Então, às vezes você fala para a pessoa, já comeu comida vegana? Ela, não, nunca. Ah, nunca comeu Você já batata comeu? frita. Então, Já. assim, já. Mas a gente ainda está trabalhando, né, devagar para que essa trava se rompa. Que a gente não precise mais ter esse bloqueio com as pessoas de que, ai, o que é vegano é de outro mundo. Não é, gente. Acho que 70% das coisas que a gente consome no nosso dia a dia já é vegano, já é de origem vegetal, né? Uhum. E a gente não se dá conta disso. Quando a gente dá É, consultoria, perdão. falar ali. Quando a gente dá consultoria e a gente fala com o dono do estabelecimento, a gente sempre tenta deixar ele bem tranquilo em relação a isso, porque é um dos maiores receios que as pessoas têm. Ah, mas é vegano, eu não tenho uma demanda tão grande Não vai para vender. vender. Não vou vender prato vegano. Mas aí a gente tenta, a gente conversa, a gente fala. Mas a pessoa que come uma pizza de berinjela, vamos lá, o vegano come, a pessoa que não é vegana também come. Então a gente sempre tenta deixar Rúcula com tranquilo. tomate seco, por exemplo. Exato. Então a gente sempre tenta deixar ele bem tranquilo em relação a isso, porque o medo dele é estragar produto, não vender, ter prejuízo. Então a gente sempre tenta levar para esse lado para que ele fique mais tranquilo. É isso. Bom, seguindo aqui com o site, tem a aba de fornecedores, que nós também dividimos em subtítulos, mas se, por exemplo, não quero olhar subtítulo nenhum, eu quero colocar lá o que eu quero direto. Então, eu estou procurando linguiça vegana. Você digita ali no procurar produto, mas se quiser navegar pelos subtítulos, a gente colocou os fornecedores e colocou inclusive quais deles têm o selo, o certificado vegano e quais não têm, qual é a região onde eles trabalham e a rede social, o site, para que vocês conheçam um pouco mais do trabalho de cada um deles, tá? É possível também, através dessa aba do site, que se vocês conhecem um fornecedor que tem um produto vegano bacana, ele pode se cadastrar ali, tá? Eu acho que essa é uma das abas que mais vai colaborar, porque quando você tem uma empresa, um estabelecimento que tem uma grande demanda, às vezes não consegue ter um produto artesanal, você tem que comprar já um produto pronto. Então, na aba de fornecedores, você consegue encontrar a pessoa que faz uma maionese, a pessoa que faz um pão, a pessoa que faz uma massa, inclusive massas recheadas incríveis, vocês conseguem encontrar ali para ajudar na implementação. Exatamente. Principalmente para fast food, que são pratos montados. Então, tudo que é prato montado, quanto mais você conseguir facilitar a sua produção, melhor. Se você tem braço para, por exemplo, produzir o hambúrguer, você sabe que você pode congelar, você pode armazenar de forma adequada. Mas se você tem uma demanda muito grande no seu estabelecimento e seja de pratos montados, o ideal é que você procure um fornecedor, principalmente para quem vai usar pão, para quem vai usar algum tipo de massa, o ideal é que seja com fornecedor. Sim, e para quem também busca uma padronização do prato, né? Eu preciso soltar o prato exatamente igual em todas as vezes. Então, às vezes, você ter um fornecedor do produto, ele acaba facilitando.
Bom, mas agora, como incluir opções veganas sem dificuldade? Ok, Adriele, você falou aí tudo bonito, muito bacana, mas e agora? Como que eu vou fazer na prática? Como que vai fazer, Li? Na prática, como eu vou Uhum. incluir? Sim. Então, primeiro você vai pensar, bom, no estabelecimento ele tem pessoas que estão procurando opções veganas, vegetarianas, e como eu posso começar? Primeiramente, vá ao nosso site, que ele é super completo, está muito lindo, é a primeira opção, a gente indica isso. Primeiro você vai... eu acho que o ideal é começar você querer sugestões dos seus clientes. Você peça sugestões deles. Mas o que vocês acham que sai mais? É sempre bom conversar com o seu cliente e entender o que ele quer e o que ele vai e o que vai sair, né? Você conversa com o seu cliente e você entende. Você tem uma hamburgueria. Você já quer passar que eu vou falando de cada... Sim. Começando pela hamburgueria, então. Sim. Então, eu tô com o roteiro aberto aqui, eu vou falar por etapa. Então, hamburgueria. Ó, como a gente estava falando de pratos montados, o ideal é que você tenha um fornecedor do produto. Então, isso vai facilitar muito. Se não for viável, não for acessível para você, você tem a opção de produzir. Se Ou você se tem for uma... artesanal, né? Se, não, eu quero trabalhar com produto artesanal. Todos os outros da linha são artesanais e eu tenho essa liberdade de montar um prato cada dia de um jeito para o meu cliente. Então, aí você também tem essa opção, né? Sim. Então, para hamburgueria, o ideal é primeiro o seu pão. Você vai ver com o seu fornecedor de pão uma opção sem ovos e sem leite e sem gordura animal. Ele provavelmente vai ter essa opção, o que às vezes acaba sendo bem mais barato do que a opção, por exemplo, do brioche, que é um pão que é feito só com ovos e ele é mais caro do que os demais. E isso é muito prático porque você consegue trocar todos os seus pães às vezes pela opção vegana. E é uma coisa que os clientes eles não vão sentir essa diferença. Então, o que vai facilitar para você? Se no seu estabelecimento, na sua hamburgueria, você tem a opção de trocar todos os seus pães sem ingredientes de origem animal, vai facilitar muito para você. Os hambúrgueres, você vai produzir. Se você vai produzir, a gente tem a aba de hambúrgueres, o que hoje em dia a gente tem as opções, por exemplo, de carne falsa, hambúrguer 2.0, mas você quer produzir. Você vai produzir de acordo com o que você acha que vai sair. Você acha que vai ter uma demanda legal, por exemplo, você vai vender 20 por semana, você consegue pegar um dia, produzir e armazenar no congelador. Então, você só vai preparar conforme vai saindo. Então, isso facilita muito. Qualquer produto que você consiga congelar e armazenar por mais tempo, vai facilitar para você e você não vai perder produto. Então, adendo, falando nesse ponto de produção, isso funciona para todos os tipos de produto, né, Li? Isso, Você, quando decide produzir o seu próprio alimento, o seu próprio produto, busca eleger um dia para sua produção. Então, assim, eu vou parar minha produção hoje para fazer a produção da semana ou da quinzena, né? Então, porque aí você facilita e otimiza o dia a dia na cozinha depois daquilo, né? Você exato. consegue deixar já tudo organizadinho. E um dos maiores medos das hamburguerias de contaminação. Ah, mas a minha chapa eu faço as carnes e eu não tenho uma chapa separada. Por exemplo, os hambúrgueres veganos, vocês podem deixar ele pré-preparado. Então, vocês podem fritar todos os seus hambúrgueres, congelar, e quando você for preparar, você não precisa levar diretamente na chapa. Você pode descongelar, esquentar numa frigideira, o que vai facilitar. Porque a demanda vai ser menor do que o seu estabelecimento já está habituado. Então, às vezes, você não precisa usar a mesma chapa. E a preocupação é sempre essa. Eu trabalhei num lugar que eu produzia os hambúrgueres e a preocupação sempre foi essa: eu não posso colocar na mesma chapa, realmente por causa dessa contaminação. E é uma preocupação de alguns estabelecimentos. Então, a gente fritava os hambúrgueres, deixava eles prontos, congelava e quando a gente ia utilizar, a gente descongelava,
levava ele numa frigideira rapidinho e montava o lanche, o que acaba facilitando também. Eu acho que a parte mais problemática disso, de não cruzar a chapa, é quando você usa algo que pode trazer alergia, né? Então, assim, um Exato, produto exato. alérgeno. Então, quando você não está utilizando um produto que pode causar uma alergia, não tem problema de você usar a mesma chapa, porque o produto não vai deixar de ser vegano. Apesar dele estar sendo utilizado na mesma chapa, ele não deixa de ser vegano. Mas, sempre se atentar se, por exemplo, a pessoa que está pedindo uma opção vegana, ela está pedindo opção vegana porque ela é intolerante à lactose. Então, eu não posso colocar na mesma chapa que utilizou o queijo, porque ele vai com vestígio da lactose para aquela pessoa. Então, a gente sempre fala sobre isso, mais na questão de intolerantes e alérgicos, tá? Então, não é porque não pode porque é uma regra do veganismo. Isso não se encaixa, tá? Mas é mais por conta disso, dessa questão de não correr riscos de acabar tendo uma intoxicação numa pessoa que é alérgica ou que é intolerante, tá? Então, a gente sempre tenta falar dessa forma de evitar o cruzamento para que não corra nenhum risco no estabelecimento, tá? E na montagem dos lanches é a mesma coisa. Então, se tem um lugar que você tem o hábito de usar um molho, que vai leite, que vai ovos, você procura um lugar separadinho ou higieniza. Não tem... Gente, passou pano, tá limpo. Então, você consegue higienizar um local para fazer a montagem dos lanches. Isso. E aí a espátula ou a faca, alguma coisa assim, se Exato, puder ser de cor diferente, facilita exato. bastante o processo. Às vezes troca o funcionário, troca o turno, e aí a pessoa não sabe qual que ela utilizou ali ou não tá com tempo para ela ficar lavando, troca a cor, tá? Então a pessoa já sabe que aquele lá, cabo branco, cabo verde, cabo vermelho, a cor que vocês decidirem é só para o produto opção vegana. Exato. E os molhos? Quando a gente... as hamburguerias que têm opções veganas, eles têm muita dificuldade nos molhos, pelo fato da produção, ou às vezes simplesmente não sabe que existe uma opção de molho. Então, hoje em dia, a gente tem as opções de maioneses que a gente encontra no mercado, que são mais acessíveis, que você não precisa produzir e tem uma validade maior, mas você também consegue fazer os molhos com inúmeras opções. Você consegue fazer molho com batata. Se o seu estabelecimento tem batata, você consegue fazer um molho com batata. Você consegue fazer um molho com a água da conserva da ervilha, por exemplo. A gente faz uma maionese maravilhosa com aquela água que a gente chama de aquafaba também. O tofu. E todos esses molhos, eles têm... O ideal é que não seja congelado, mas se o refrigerado, ele tem validade de 5 dias a uma semana. Então, você vai também produzir de acordo com que você vai sair os pedidos. E assim, o ideal, sempre quando você vai começar a ter a opção vegana, você começar devagar. Por exemplo, eu não vou fazer 30 hambúrgueres para sair numa semana. Vamos começar por 5. A gente anuncia, a gente faz uma propaganda bem legal para anunciar que tem opção vegana. Começo com 5. Saiu os 5, na outra semana eu produzo 10. Saiu os 10, na outra semana eu produzo 15. E sempre aumentando gradativamente, que aí você vai se sentindo mais confortável para ter as opções no cardápio. E futuramente você começa com uma opção, depois você pode ter 2 opções no cardápio, você pode variar os molhos. Então, é sempre indo devagar que funciona. Eu acho que pode passar para a próxima. Pizzaria. As pizzarias, quando a gente vai dar consultoria, a dúvida é: e a massa? O que a gente faz com a massa? A maioria, as massas são veganas, mas é sempre bom se informar. Mas o que vai na massa? Geralmente o que vai na massa de uma pizzaria, por exemplo, de vila, vai farinha, fermento, açúcar, sal, aguardente. Eles sempre usam aguardente para deixar a massa mais crocante, e gordura. A maioria usa óleo vegetal, mas alguns lugares acreditam que a gordura animal ela vai deixar a massa mais macia. Mas o que vai deixar a massa mais macia é bater. Você vai fazer com que o glúten trabalhe. Obviamente, a gordura vai deixar a massa bem macia, mas você precisa trabalhar essa massa. Então,
Por isso que a maioria das pizzarias, por exemplo, que não tem opção vegana, a gente pergunta da massa, e às vezes a massa é vegana. Então, se a gente vai num lugar, a massa sendo vegana, a gente já está meio caminho andado. A gente já resolveu metade do nosso problema. Se a massa não for vegana, a gente orienta a fazer uma massa bem mais prática e que vai ser bem mais barata, porque o que vai depender da massa, dela ser crocante e macia, além de fazer com que ela trabalhe mais, vai ser o forno. O forno, uma alta temperatura, vai fazer com que a massa asse mais rápido, fique macia e crocante. Então, as pessoas elas têm esse receio. Nossa, mas a minha massa de pizza ela precisa de gordura animal, porque se eu não colocar gordura animal, ela não vai ficar macia. Fica macia sim. Então, se o lugar tem a massa vegana, como a maioria que a gente encontra, então a gente já resolveu metade dos nossos problemas. E a pizzaria, se a gente for olhar todos os ingredientes que eles possuem, pelo menos 60% é vegetal. Palmito, tomate, cebola, ervilha, milho, rúcula, escarola, tudo isso uma pizzaria tradicional tem. Então a gente consegue montar uma opção vegana com todos os ingredientes vegetais. Então as pessoas às vezes pensam, nossa, mas o que eu vou fazer com uma pizza vegana? Tipo, a massa e o molho? Não, olha o tanto de... Às vezes pensa, eu não tenho dinheiro para comprar uma opção vegana para colocar na minha pizza, né? Porque às vezes a pessoa ela tá pensando num produto que ela viu um anúncio na televisão e aquele produto é a única opção que ela tem para utilizar. E não Exato. necessariamente, né? Então, a gente sempre tenta expandir a mente da pessoa para que ela olhe para os ingredientes dela como algo universal, que também pode ser utilizado nesse caso, né, Ali? Exato. Mas a minha pizzaria, os meus clientes, eles sentem falta do queijo, porque a pizza, a identidade da pizza é o molho e o queijo. Mas o que eu faço? A gente tem os fornecedores de queijo. A gente tem, antigamente a gente só tinha um. Hoje em dia a gente tem vários fornecedores de queijo, queijos ótimos que conseguem chegar na textura, no sabor idêntico ao tradicional. Então, você tem essas opções de, mas o queijo para mim é inviável, eu queria produzir. Você consegue produzir e armazenar esse queijo também. A gente consegue, como eu falei que pode fazer molho de batata, a gente consegue fazer queijo de batata também. Então, não é algo impossível, você consegue armazenar e trabalhar com isso. Ou um catupiry feito com inhame, enfim, a gente tem essas opções super práticas que vocês conseguem encaixar. Mas só para deixar alguns lugares mais tranquilos, a gente sempre fala que não é uma exigência das pessoas. A gente tendo uma opção vegana, a massa sendo vegana, o molho vegano, a gente ter opções de vegetais, vocês não sabem o conforto que traz para a gente, pelo fato de comer uma pizza. Então, assim, acaba que não é uma exigência, porque se tem a opção de queijo, ótimo, vai ser lindo ter uma opção de queijo, mas não é algo obrigatório. Você pode fazer uma pizza muito boa que não tem queijo e que tem muitas opções de vegetais. Aí você pensa, você vai conseguir fazer inúmeras opções veganas no seu estabelecimento sem precisar fazer compra de absolutamente nada. Você só vai usar o que você tem, certo? E fora que a gente também tem as opções de carnes falsas hoje em dia, que você pode agradar mais os seus clientes com as opções veganas. Hoje em dia a gente tem essas opções enormes. Então, pizzaria eu acredito que seja um dos mais práticos, que as pessoas têm mais medo, mas é um dos mais práticos em ter uma opção vegana. Dá para brincar bastante com textura, né, Li? Claro, dá. Imagina, todo restaurante tem champignon, todo restaurante tem milho, todo Tem restaurante palmito, tem palmito, tem cebola, tem tomate, tem azeite, tem orégano, manjericão. Isso tudo é vegano. Imagina, quando a gente chega, por exemplo, na Fispal, que a gente deu uma consultoria rápida, quando o programa Opção Vegana ainda não tinha o site, então as pessoas se inscreviam na plataforma que a gente dava uma consultoria rápida lá na feira. Pelo menos 60% das pessoas que pararam lá eram donos de pizzaria. E eles sentavam tão perdidos de como começar a ter uma opção vegana, eles sentavam 5 minutos com a gente e a gente convencia que eles já tinham opção vegana.
Ele já tinha opção vegana e que era muito fácil para ele. Então, imagina, 5 minutos sentando com a gente convencia que ele já estava preparado em ter uma opção vegana no estabelecimento dele. Então, é algo muito prático, mas é aquilo. Você quer agradar seu cliente, que é vegano e que quer ter aquele conforto com a comida. Hoje em dia a gente tem as opções de queijo, as opções de carnes falsas, que também agradam bastante. Agora, pode passar, Dri. Agora, lanchonete e padaria. Eu adoro essa parte, a Luana tá aqui. Eu adoro essa parte para falar sobre lanchonete e padaria, porque a gente tem uma história muito, muito bonita, porque eu trabalhei numa padaria. É o famoso lugar de fala, sabe? É o lugar de fala. A Fernanda quer que eu conte da padaria. Se tiver um espacinho, eu conto rapidinho da padaria. Enfim, é uma padaria aqui em São Paulo. Eu sei que tem pessoas de outros estados, mas é uma padaria muito grande. Uma padaria, se a gente colocar no Google, é a maior da América Latina. Eu tenho um amigo que está online aqui, eu acredito que ele conheça a padaria, que é a padaria Cepan. E eles nunca tiveram opções veganas. Eu trabalhei 4 meses lá para montar uma cozinha vegana para eles. E acabou que a gente montou inúmeras opções de salgados, lanches, bolos, enfim. E hoje eles carregam essas opções até hoje. Eu saí da padaria, estou na ONG hoje, que lá foi uma grande experiência, porque eram 600 funcionários que nunca escutaram a palavra vegano, e eu fiz todo mundo se apaixonar. Querer se apaixonar pela comida vegana, pelas opções veganas da padaria. No entanto, que o meu apelido era Vergana, e eu adoro até hoje. Quando alguém fala Vergana, eu fico muito emocionada. Então, imagina, 600 funcionários e você convencer todos eles a respeitar o seu trabalho. E hoje em dia ela tem uma cozinha vegana separada. E eu fico muito feliz quando eu tenho um momento para falar dessa padaria. Então, a lanchonete e padaria. Tudo que você produz, a gente vai começar o quê? Quando você vai numa lanchonete, você quer o quê? Um salgado, certo? Eu tô morrendo de vontade de comer um salgado, mas aqui não tem um salgado vegano. Vamos começar pelo salgado frito. Salgado frito tem a massa. A massa, você pode trocar a sua massa pelos salgados que você costuma colocar leite, vai? Ou você costuma colocar margarina. Você consegue fazer exatamente a mesma massa com o mesmo gosto e sabor e textura usando óleo e água. Então imagina, você vai deixar a sua receita de massa mais barata, você vai deixar ela mais barata e você vai conseguir usar para todos os seus salgados. Então a maioria dos lugares que vendem os salgados são congelados. Então aqui a gente já tem uma vantagem, porque a gente vai produzir o salgado vegano, vai deixar ele congelado e conforme a gente tem a saída dele, a gente vai descongelando e vendendo. Prático, a gente frita, coloca na vitrine e pronto, a gente já tem um salgado vegano. Então a massa, ela é muito prática de fazer, e no site tem a receita de massa de coxinha, que eu fiz questão de colocar lá, porque é uma das coisas que as pessoas sempre procuram. Então, você tendo a massa, você já tá meio caminho andado, que nem a pizzaria. Pronto, a gente já resolveu metade dos nossos problemas. E agora, mas o que eu vou colocar de recheio desse salgado? Eu não sei o que eu vou colocar. Brócolis, couve-flor, cogumelos, abobrinha, tem tanta coisa que você tem, palmito. O próprio tomate mesmo, né? Quando a gente coloca o tomate ali com manjericão, já fica tão perfumado, tão saboroso, né? As pessoas acabam já remete a uma sensação de algo familiar, né? Quando a pessoa come um salgado daquele, se a massa do salgado ela tá macia e ela já tem um ingrediente que é familiar para a pessoa, para ela vai ser maravilhoso. E aí lembrando que sempre enaltecer o ingrediente que você está usando para o nome do salgado, não colocar lá pão de batata vegano. Não, gente, um pão de batata com pasta de tofu ou com pasta de manjericão, alguma coisa assim, com o nome do tá trabalhando, enaltecendo ele, né? Trazendo ele para o destaque. Exato. E hoje em dia, sei lá, você quer fazer uma pasta, você quer fazer um queijo. A gente tem acesso hoje à internet
com inúmeras receitas que vocês podem brincar na cozinha de vocês. Vocês conseguem fazer um queijo com mandioca. Vocês conseguem fazer um queijo com batata. Então, eu quero fazer um salgado que vai queijo. Hoje em dia, você tem essa opção, essa acessibilidade na internet de conseguir uma receita. Ah, mas eu preciso de alguém que me ensine. Eu preciso de alguém que ensine a minha equipe. Hoje a gente tem... Gente, está acontecendo alguma coisa aqui? Tá sem áudio, Bri. Posso continuar? Eu acho que travou. Eu acho que a Adri travou. Voltou? Voltou. Voltei, eu não estava conseguindo destravar o microfone, mas é que disse que a gente tem 10 minutos. 10 minutos? É. Meu Não Deus. sei se isso... Mas a gente conseguia passar um pouquinho, não conseguia? É. Paulinho, pode esclarecer pra gente? Apareceu aqui uma mensagem falando dos 10 Exato. minutos. Só pra gente saber se vai acelerar, porque a gente continua aqui no flow. Mas pode seguir, Lili, enquanto isso. Assim que ele mandar mensagem, eu te aviso. Eu vou tentar resumir bastante, tá? Porque a gente estava Nossa, tão gostoso, né? Exato. E a gente vai falando, né? Então, assim, na padaria, vamos lá rápido. Eu tô com o meu roteiro aqui, eu vou falar rapidinho cada... Na padaria, os salgados. Então, a gente tem essas opções de salgados. A gente vai colocar o que na nossa vitrine? Salgado de cogumelo, salgado de brócolis. Então, a gente consegue brincar com todos os ingredientes. E o mais importante para um estabelecimento, você vai baratear a sua receita, o seu produto muito. Você vai baratear, porque imagina, comprar um brócolis você vai conseguir fazer mais ou menos 10 coxinhas de brócolis. Então, um brócolis você vai pagar R$ 4 nele. Então, você tem que entender que, assim, não é acessível. Isso não é impossível. Não vai impactar tanto, né, no orçamento. Não vai ter tanta diferença. Pelo contrário. Exatamente. Então, a partir dos salgados, é prática. A massa, ela é muito simples. Empanar, uma preocupação. Nossa, mas eu só sei empanar com ovo. A gente empana com água e farinha. A minha tia, assim, eu cresci numa família de cozinheiros, então eu cresci com essa paixão pela cozinha, né? E minha tia, ela sempre sempre vendeu salgado. A minha tia sempre empanou com água. Então, e o salgado dela sempre foi muito crocante, sempre sequinho, então não é impossível. Água e farinha, ou só água, então, ou leite vegetal, para quem achar que o leite vegetal adere mais à farinha que você está usando, você tem essas opções hoje. E é isso, fritar em óleo vegetal e você já tem uma opção de salgado maravilhosa. Ah, mas eu quero trabalhar com salgado assado, como é que eu faço? Se na sua padaria você tem um pão que não tem nenhum ingrediente de origem animal, por exemplo, seu pão francês. Eu vendo pão francês na minha padaria que só vai sal, fermento, farinha, água e óleo vegetal. Você já tem uma massa para poder fazer o seu salgado. Porque aquela massa você consegue fazer, por exemplo, no Rio se chama joelho, não sei como é que chama aqui, bauru. Você já tem uma massa para fazer aquele tipo de salgado. Porque ela é super versátil, porque é uma massa fermentada. Então você consegue fazer um salgado assado que vai ficar maravilhoso. E aquilo, brincar com os recheios. As bebidas vegetais. Bom, toda padaria tem suco, rapidinho, toda padaria tem suco, toda padaria tem café, toda padaria tem fruta. Então, mas eu quero colocar café com leite. Hoje em dia a gente tem acesso a fornecedores de leites vegetais. Mas o leite vegetal para mim não é tão acessível. Consigo produzir meu leite vegetal com ingredientes super acessíveis de forma muito prática, que provavelmente também na aba de receitas tem essas opções, tá bem? Então, suco, vitamina, tem as opções de frutas e leites vegetais, então é bem prático. Pode passar para a confeitaria, que eu acho que é... Fala rapidinho só sobre aquela receita que a gente sempre ensina nos CCAs de fazer vitamina com base na própria aveia. Que eu acho que é uma das receitas mais baratas e mais tranquilas de fazer, porque a pessoa também já está acostumada com aveia e com as frutas, e através da aveia hidratada
Fala para eles o processo aí. Acho que é muito bacana essa informação. Quando a gente vai, esses treinamentos que a Adri, ela mencionou, são lugares que a gente precisa usar bem os ingredientes e são lugares que tem poucos ingredientes. Então, lugares que a verba ela é muito baixa. Então, a gente São sempre... centros de criança e adolescente, são Exato. orfanatos e asilos, que são instituições Exato. da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo. Então, a gente tem o trabalho de ministrar treinamentos para a Segunda Sem Carne nessas instituições. Então, trabalha só com o que eles têm no estoque. E sempre varia muito. Tem lugares que a gente vai ter várias opções e uns insumos, bastantes opções de insumos, e tem lugares, por exemplo, que a gente só tem macarrão, farinha, e a gente sempre sai com alguma coisa. Então, é sempre importante ressaltar que a gente sempre sai com cardápio. Então, vamos lá. Todo lugar que a gente vai tem aveia. Então, a aveia ela é sempre uma opção para fazer vitaminas. A gente dá uma lida aqui, Dri, que eu vou falando. Então, a aveia ela é muito prática, porque você já tem aveia, você só vai colocar a quantidade certa de água e botar no liquidificador e coar. E você já tem um leite vegetal extremamente nutritivo, barato, porque a aveia não é cara. Ele dura até 3 dias na geladeira e ele é muito prático de fazer. Então, já é mais uma opção. E a gente sempre coloca como opção para fazer achocolatado, para fazer vitamina, café com leite, então sempre tem essas opções. Eu acho que travou de novo. Li, Oi. a gente talvez caia. A gente não sabe o que está acontecendo exatamente aqui na plataforma. A gente vai tentar continuar, mas pode ser que caia, tá? Se cair, pessoal, a gente manda a apresentação para vocês, tá? E a gente tenta marcar um round two aqui. A gente tenta marcar uma segunda rodada dessa conversa. Posso passar para o próximo? Pode, por favor. Confeitaria. A gente separou para poder falar sobre gorduras e substitutos de ovos, que são, acho que as maiores dúvidas, né? Quando você pensa num bolo, você fala, nossa, mas como é que eu vou substituir o leite e o ovo? Né, Li? Exato. Então, esse eu vou dar um pouco mais de atenção do que os outros temas, porque a gente só resumiu o que a gente já tinha falado na semana passada. E esse sobremesas é o maior medo de todas as pessoas, de como fazer uma sobremesa vegana, porque elas conseguem visualizar, porque assim, a confeitaria ela já é visualizada de uma forma mais complexa para todo mundo. Então, as pessoas enxergam a confeitaria, por exemplo, como a parte da culinária mais difícil de se trabalhar. Então, ela já tem um pouco mais de cuidado, porque é tudo muito delicado. Então, quando você fala de sobremesas veganas, aí que a pessoa enlouquece. Ela acha que é impossível ter uma sobremesa vegana. Mas hoje... tanto a minha experiência como a Adri, a gente já testou muita coisa nessa vida, como ela já mencionou. Muita coisa já deu errado, mas muita coisa já deu certo também. E várias descobertas que a gente já teve conforme os anos, é possível sim você ter uma sobremesa vegana muito fácil. Então, eu vou começar pelo bolo, que o bolo é o mais importante, que o bolo é a maior dúvida de todo mundo, né? O bolo. O que meu bolo vai? Um bolo comum, vai farinha, o líquido, que eu não vou falar leite, vai o líquido, vai a gordura, tradicionalmente vai ovos e açúcar e o fermento. Pronto, esse é um bolo comum. Cada ingrediente ele tem uma função para o bolo, porque a função do bolo é manter a estrutura dele. Então, cada ingrediente vai funcionar quimicamente de uma forma para que ele mantenha a estrutura dele e você tenha um bolo macio, fofinho, molhadinho. Então, cada um vai funcionar de uma forma. Poxa, mas tem como fazer bolo sem ovo? Tem como fazer bolo sem ovo. Mas não vai ficar fofinho, Li? Vai ficar fofinho. Porque a função do ovo é emulsificar. Então, ele vai juntar aqueles ingredientes. Sendo que o ovo ele é um facilitador para o bolo. Ele não que ele seja um ponto importante que a gente não consiga fazer um bolo sem ovo. Ele é só um facilitador, porque o que vai fazer com que
o nosso bolo fique macio e tenha uma boa estrutura é o glúten da farinha. Então, independente se a sua massa seja fermentada ou se a sua massa seja para o bolo, que também é fermentado, mas é fermentado de uma forma diferente, um é fermentado no ambiente e outro só fermenta dentro do forno, que é o bolo no caso. Então, o que vai fazer com que o bolo tenha uma estrutura boa? Você fazer o seu glúten trabalhar da farinha. Então, isso é o bolo tradicional. Aí a gente tem as outras abrangentes, que são os bolos sem glúten, mas que a gente consegue usar uma variação de ingredientes. Mas aqui eu só vou abrir o tema para confeitarias que querem ter as suas opções. Então, você vai fazer com que o glúten trabalhe. Então, ele vai criar uma rede, ele vai criar uma estrutura. Então, o seu bolo ele vai crescer, o seu bolo ele não vai quebrar, porque você vai fazer a sua farinha trabalhar. Então, o segredo é bater. Bata seu bolo. É sempre importante. Tipo, sabe quando falam sobe sua massa por 10 minutos? Bata o seu bolo por 2 a 3 minutos? É sério isso. Você tem que bater. Porque você vai fazer com que a farinha trabalhe. Então, você consegue facilmente tirar o ovo e fazer com que você tenha um bolo bem estruturado usando só a sua farinha. Então, vamos lá. Mas eu quero um bolo mais fofinho, o ovo deixa o bolo fofinho. Eu uso amido de milho. Lembra quando vó falava, coloca uma colher de sopa de amido de milho no bolo para ele ficar mais fofinho? Realmente, ele fica mais fofinho. E outra, o amido de milho, ele vai também servir como emulsificante. Então, ele vai ajudar o seu bolo a ter uma estrutura melhor e não vai ficar aquele bolo esfarelado. Então, ele já vai ajudar. E hoje, a gente já tem, como eu citei, a gente já descobriu vários ingredientes que podem ajudar. Hoje a gente tem gel de linhaça, de chia, mas não é uma regra usar isso. A gente vê muita receita que tem esse gel, ele vai ajudar no bolo, como eu falei, é um facilitador, então ele vai facilitar seu bolo, mas não é uma regra usar. Então, isso acaba encarecendo um pouco a sua receita. Então, o bolo ele vai crescer. Você vai usar o fermento quando ele receber o calor, porque o fermento químico ele age com calor, ele vai receber o calor, então ele vai crescer. Então, a gente tem outros ingredientes que ajudam, por exemplo, dar um salto na massa do bolo. A gente tem lecitina de soja. Muitos panificadores e confeitarias usam, ao invés de usar ovo, usa lecitina de soja e a gente não sabe. Se a gente olhar nos ingredientes de muitos produtos que a gente compra, a lecitina de soja ela sempre vai estar presente, porque ela é um emulsificante. E ela é um emulsificante ótimo, porque você consegue não usar só para o bolo, mas você consegue usar para o cookie, que vai ovo também. Você consegue usar a lecitina de soja para massa de churros, porque ela vai ajudar a emulsificar, vai deixar a massa mais macia. Você consegue usar para biscoitos. Então, ela é um ingrediente muito... As pessoas têm um pouco de preconceito porque tem o nome soja, mas é um ingrediente ótimo para quem quer substituir. E o rendimento dela é absurdo. Então, você compra 1 litro de lecitina de soja, você paga mais ou menos entre R$20 e aquilo dali você vai usar bem pouquinho para cada receita. Sim, então, rende muitos produtos, né, Li? Exato. Além de render, o próprio produto ter um rendimento grande, ele faz com que a sua receita renda mais, porque ela vai fazer com que ela se expanda. Então, nossa, eu tô falando bastante sobre confeitaria, eu achei que eu ia Não, mas resumir. tá super relevante, pode continuar. Tá. É muito Eu espero que eu importante. esteja sendo clara, gente. Quem ficar com alguma dúvida, pode mandar pergunta Dificilmente as pessoas têm acesso a essas informações, né? Eu acho que é muito importante a Exato. gente conseguir compartilhar essas vivências da cozinha mesmo, porque todo mundo põe a receita lá na internet do bolo, mas ninguém te conta que você tem que bater para ele ganhar ar na massa e ele Exato. crescer. Só fala lá os ingredientes que você tem que fazer, fala mais ou menos o passo a passo, mas ninguém fala, né? Por que que aquele ingrediente tem que reagir dessa forma? Por que que a gente combina esses ingredientes? Então, continua, porque é bem relevante. Então, outra coisa muito legal que a gente consegue usar no bolo, caso você ainda fique são biomassas. Então, por exemplo, nem a biomassa necessariamente, mas uma banana amassada, uma maçã amassada, ela já ajuda muito, porque a banana ela tem amido, ela tem bastante amido. E quando ela está verde, o amido é amido resistente. Então,
nutricionalmente já é muito legal e para sua receita fica muito legal também. Então, ela já vai servir como emulsificante. Então, vamos lá. O ovo, ele tem essa função, emulsificar o seu bolo. Então, eu acho que a gente já conseguiu entender que o bolo ele não é necessário. O ovo, ele não é necessário. Ele não é necessário, nem um pouco necessário. E fora que, às vezes, quando você usa ovo, fica um cheiro muito ruim no bolo, você não aproveita todo o sabor do bolo, porque você ainda consegue sentir o cheiro. Então, assim, o ovo... Gente, tira o ovo. Vamos tirar o ovo. Eu já consegui provar que não precisa de ovo. Tá? O líquido. As pessoas costumam usar leite por quê? O leite, ele tem uma quantidade de gordura que vai fazer com que seu bolo fique macio. Então, por isso que as pessoas costumam usar o leite, pela concentração de gordura. Mas, hoje em dia não, sempre a gente tem as opções de leite vegetais, que, vindo das oleaginosas, tem gordura. Então, por exemplo, você quer um bolo bem macio, você pode usar um leite de castanha, um leite de amendoim, e são leites que você consegue produzir e ele tem um rendimento muito grande também. E você consegue armazenar na geladeira até 3 dias, então você consegue produzir, armazenar. Hoje eu vou produzir bolo e amanhã também. Hoje eu consigo produzir todo o meu leite, eu uso hoje e amanhã, está na geladeira, pronto. Ele tem uma quantidade de gordura certinha para o seu bolo, mas tem bolos que a gente usa água. Sim, Eu já fiz muito... só um adendo, o próprio leite de coco também, ele é bem rico em gordura, né? Não, a maioria dos bolos que eu faço são com leite de coco e aquela preocupação, vai ficar com gosto de coco? Não, a não ser que você faça um bolo de coco e coloque bastante coco. Mas o leite de coco, bolo de chocolate, eu só faço bolo de chocolate com leite de coco. E fora que os bolos, os leites de coco comprados, ele tem uma quantidade um pouco maior de gordura vegetal porque é adicionado. Então, o que eu faço? Quando eu compro uma garrafa de leite de coco, ela rende o dobro para mim, porque eu misturo com água. Eu não sei se você faz isso, Dri, mas eu costumo... Sim, eu diluo. Eu misturo com água, então eu vou ter o dobro do que eu comprei para poder fazer a minha receita. Então, acaba facilitando bastante e eu não vou gastar tanto. Eu vou gastar bem pouco. Então, eu consigo fazer uma garrafinha pequenininha daquela, eu consigo fazer 2 receitas de bolo, porque eu vou diluir aquele com água. Então, isso já facilita bastante e eu vou ter a gordura que eu preciso do líquido. Mas, como eu falei, eu faço bolo até com água. Dependendo do bolo, eu consigo fazer com água. E a Ou gordura... até com suco de fruta, né? Exato. Vou fazer um bolo de laranja, de limão, de abacaxi. Exato. Você consegue... usar perfeitamente qualquer suco de fruta. E fora que o sabor vai ficar ótimo. E a manteiga? Vamos lá. Isso é uma das coisas que a gente consegue substituir facilmente pela gordura vegetal, mas uma coisa que eu sempre passo para as pessoas terem cuidado é a quantidade. Então, eu tenho uma receita de bolo tradicional, convencional, que a gente conhece. Vai tanto de manteiga, vai 2 colheres de sopa de manteiga. Posso colocar 2 colheres de sopa de óleo? Não, eu tenho que colocar uma quantidade menor. Por quê? A gente tem que entender que a margarina ou manteiga, ela não tem só gordura. Ela tem água, ela tem várias outras coisas que faz com que ela tenha mais volume. Então, eu não posso substituir exatamente pela mesma quantidade. Então, eu tenho que usar uma quantidade um pouco menor para não deixar o bolo gorduroso. Então, eu vou usar óleo de soja, girassol. A única coisa que eu não recomendo, que algumas pessoas sempre perguntam, posso usar azeite? Porque elas não querem usar o óleo vegetal, nutricionalmente falando, não querem usar azeite. Não dá, porque você vai ter o gosto de azeite no seu bolo, então não use azeite. Não quer usar o óleo de soja, o óleo de canola, de girassol, você pode usar óleo de coco, que também você consegue fazer um bolo, por exemplo, de chocolate, usar um pouquinho só de óleo de coco, que vai ter a quantidade de gordura necessária para o seu bolo e não vai ficar com sabor. Então, você consegue usar facilmente. Então, gente, pronto. A gente tem um bolo sem ingredientes de origem animal e é um bolo que vai crescer, é um bolo que vai ficar fofinho, é um bolo que não vai quebrar. Uma preocupação também muito grande, não é só ficar fofinho. As pessoas também ficam com a preocupação de que o bolo ele fique esfarelando.
E tudo isso que eu falei para vocês, que eu tentei resumir, eu espero que eu tenha sido clara, você consegue substituir tudo isso. E o seu bolo ele não vai esfarelar. Seu bolo vai ficar inteirinho, vai ficar um bolo bem bonito. Eu tô aqui lembrando do vídeo da mãe, que a menininha pediu o bolo de cenoura pra mãe, e todos os bolos da mulher, na hora de desenformar, ele desmontava. Ninguém precisava ativar o glúten da massa. Coitada, né? Exato. Eu tô aqui lembrando com vontade de rir. E esses pulos, né, são bem importantes da gente compartilhar. Exato. E assim, não só confeitaria. Ah, mas eu quero fazer Brigadeiro. brigadeiro. O brigadeiro, ele é leite condensado, é o que está aqui na tela. As pessoas costumam usar leite condensado, achocolatado, gordura. Então, como eu vou fazer um brigadeiro que não vai leite condensado? Eu consigo usar, por exemplo, leite de coco. Esse que você compra mesmo no mercado, você vai cozinhar esse leite de coco até ele reduzir e ficar cremoso. Deixa ele cozinhando. Você vai colocar cacau em pó e vai continuar mexendo. A partir dali você já consegue mexer, colocar açúcar, você já consegue cozinhar o brigadeiro e ele vai ficar no ponto certinho. Então o leite de coco ele consegue fazer isso. Hoje a gente tem a opção de leite de coco em pó que também funciona muito bem para fazer brigadeiro. Mas a gente consegue fazer com esse comprado no mercado também. E fora que a gente também consegue fazer com as castanhas, amendoins, nozes. A gente faz o leite das oleaginosas e consegue fazer o brigadeiro também. Eu gosto muito de fazer para ter aquela consistência de brigadeiro, que é bem cremoso, bem firmezinho. Ao invés de fazer com cacau em pó, eu faço com chocolate em barra. Então eu derreto no próprio leite e vou até chegar no meu ponto, vou cozinhando até chegar no meu ponto. E eu vou chegar no ponto de enrolar, vai ficar perfeito. E quem quiser colocar os granulados, esses granulados coloridos em fora, enfim, a maioria dos que são vendidos, eles não têm leite. A única coisa que vocês precisam tomar cuidado é com a gordura do leite, que alguns vão, mas a maioria é só cacau em pó e açúcar. Então, os granulados vocês conseguem usar sem essa preocupação. É só olhar no rótulo que a gente consegue ter essas opções no mercado. Quando ela diz a maioria, é assim, 80%. Mas a maioria Exato. esmagadora dos granulados são vegetais já. Então é uma preocupação Exato. a menos, né? A gente fica pensando, nossa, mas e a granulado e agora? Não, gente, já a maioria já é vegetal. Aqui eu também faço da mesma forma que ela faz, de derreter o chocolate. Aqui eu costumo comprar o chocolate em gotas, que, cara, é muito bom para várias receitas, facilita bastante. E ele derrete bem rápido. Derrete bem rápido e eu posso usar até para colocar na própria massa, né? E aí ele fica Exato. com os pedacinhos do chocolate lá, derretidinho, enfim. Tem muitas opções que a gente consegue fazer. Ali falando sobre o leite condensado que a gente faz reduzindo o leite vegetal, fica muito saboroso. Vocês não têm ideia do quanto fica saboroso você fazer um leite de uma Exato. oleaginosa e deixar ele reduzindo com açúcar. Você consegue fazer um doce de leite, por exemplo, para rechear algum outro doce, né? É muito gostoso. E assim, existe um doce que se chama marzipan, que ele é feito de castanhas, e é um doce de leite. A maioria dos marzipães não vai nada de origem animal, e é um doce muito bom que lembra doce de leite, e ele é vendido, assim, ele é típico da Itália, então você consegue achar em alguns mercados, e ele é um doce que não é vendido como vegano, mas ele é vegano, porque ele é feito de castanhas. E você quer lembrar aquele gosto de doce de leite, coloca um pouquinho de essência de baunilha. É o que a maioria dos leites vegetais são usados. Eles colocam essência de baunilha para poder equilibrar o sabor do próprio ingrediente e lembrar doce de leite, leite condensado. Então, doce de leite de avelã. Eu tô devendo pra Lu, tô devendo. E é muito bom. Doce de leite de avelã é rico e é muito bom. E outra, não só de oleaginosas, mas que eu também já fiz,
doce de leite com leite de aveia. Eu, Sim. eu dei aula para uma prefeitura em Jacareí, para a escola, que eles tinham uma quantidade muito grande de aveia e eles queriam saber o que eles poderiam usar. Então, a gente brincou com a aveia. Foi eu e mais 2 chefes da aula nessa prefeitura e a gente acabou brincando e criando, né, com a aveia. E eu fiz um doce de leite desses de tipo de corte mesmo, simplesmente com leite de aveia e açúcar. E ficou muito bom. Eu coloquei um pouquinho de canela para deixar. Canela também é ótimo para quando for fazer doce de leite. Você coloca uma pitadinha de canela, ele vai dar um sabor bem gostoso. Eu fiz um doce de leite com leite de aveia. Muito prático. Leite de aveia, reduzi com o próprio açúcar, que o açúcar que vai me dar também aquela maciez e a firmeza, né? Que eu vou derreter o açúcar, ele vai endurecer quando esfriar. Vai caramelizar, né? Sempre lembrar de como que agiria se fosse só o açúcar aquecendo, vai caramelizar. Então, juntando. Exato. Aí a gente coloca o leite vegetal e a gente vai ter esse doce de leite maravilhoso. Então, vocês entenderam que conhecer o alimento dá a possibilidade do que ele pode te fornecer, porque se a gente for pensar nos alimentos, sei lá, eu vou enxergar um grão de bico, uma banana, uma fruta, um vegetal, eu só vou olhar como ele me apresenta e como eu como. Mas eu tenho que entender que nele é uma complexidade de componentes, então cada ele tem uma função dentro da culinária. Então eu consigo usar toda a estrutura desse alimento para alguma coisa. Então é óbvio que a gente vai testando, a gente vai conhecendo também. Hoje a gente consegue falar hoje com propriedade porque a gente também esteve nessa fase de conhecimento e sempre se renovando o conhecimento, né? Cada dia a gente se espanta. Nossa, dá para fazer isso com esse alimento? Mas é isso, é saber o que ele pode te fornecer, é a possibilidade que ele tem. E é sempre muito gostoso, tipo, conhecer isso. Eu, dentro da cozinha, eu sempre viajo muito, assim. Eu nunca olho um alimento só pelo que ele é. Eu sempre tento, ele tem amido, ele tem açúcar, ele tem isso. E não, eu não falo não na parte nutricional, eu falo na parte culinária mesmo. O que ele pode me fornecer. Ele aquecido é de um jeito, ele frio é de outro. Então, é uma alquimia, né? A confeitaria em si é uma alquimia. Então, você conhecendo todos os produtos que eu citei, ele vai te fornecer alguma coisa. Então... E a culinária vegetal, ela desbloqueia um pouco a mente, porque quando a gente pensa numa confeitaria tradicional, a gente pensa muito no ovo e no leite, né? A gente ainda pensa muito nisso, porque é tradicional. Então, quando você faz uma confeitaria tradicional, dificilmente você vai pensar em como um leite vegetal poderia me trazer algo novo, assim. Talvez você, dependendo do seu fluxo de produção, você não consiga nem pensar tanto em criação. Você só produz, né? Então, você vai produzir aquilo que é o tradicional, é o que todo mundo fala, no time que tá jogando não mexe, né? O time que tá ganhando não mexe. Então, a culinária vegetal, ela expande a nossa mente nisso, porque você testa uma base vegetal e você fala, nossa, que negócio doido, funcionou, vou testar o osso. E aí você começa e é uma ida sem volta, porque você percebe que no reino vegetal tem tantas possibilidades, é tão bonito você mexer naquela culinária que é tão limpa, né? Tão pura, de você pensar que assim tudo veio da natureza, foi plantado, né? Foi semeado, enfim. Você descobrir que aquilo que parece que é só um vegetal, ele te traz tantas possibilidades, né? Então é tirar a gente da nossa zona de conforto. Exato. É muito bom, né? É uma coisa que eu sempre falo em tudo. Pode passar para o próximo tema. É uma coisa que eu sempre falo em todo treinamento, aula que eu vou dar, né? Eu tô aqui para mostrar a possibilidade do alimento. Não tô aqui para falar, vim ensinar uma receita vegana. Não, eu vim aqui para te mostrar a possibilidade de um alimento e possibilidade de algo que você já conhece. E é levar autonomia, né? Você mostrar o que é uma abobrinha, o que ela faz, e aí a pessoa tem a autonomia de criar o que ela quiser com aquela abobrinha, né? Isso é uma coisa que a culinária vegetal traz pra gente. Eu sinto que é um presente. Exato.
Ó, refeições. Essa parte também, como na pizzaria as pessoas elas não sabem, elas têm opção vegana, mas não sabem, um restaurante também. Mais fácil ainda. Porque se você for pensar, por exemplo, um serviço de self-service, se você olhar, pelo menos 70% do que está ali eu como, né? Porque são as guarnições. Então, 70% do que está ali eu já como. Depende do modo de preparação. Alguns lugares tendem a usar gordura animal, até mesmo para preparar feijão, arroz. Então, acreditando que dê mais sabor. Ele vai estar agregando um sabor, só que você consegue deixar o seu feijão, o seu arroz muito saboroso usando óleo vegetal, e o que vai deixar a sua receita mais barata também. Mas isso é uma exceção, nem todo estabelecimento faz isso que eu falei de usar gordura animal para fazer esses preparos, porque é uma coisa que acaba deixando o produto mais caro. Então, você pensando num restaurante, a maioria das coisas que está ali eu como, mas a gente precisa agregar a nossa mistura. Então, quando a gente vai dar consultoria, a aula para algum lugar que seja restaurante, a gente vai para ensinar a mistura que ele consegue colocar ali. Mas aí ele pensa, nossa, mas eu não consigo fazer uma opção vegana. Claro que consegue. O restaurante ele tem uma vastidão de vegetais que você consegue usar todos eles para fazer, por exemplo, um escondidinho. Um escondidinho você consegue fazer facilmente um escondidinho de vegetais, um escondidinho de grão de bico, por exemplo. Então você consegue remanejar os seus ingredientes. Então, quando eu vou em qualquer restaurante, refeição em si, qualquer lugar que eu dê a aula, eu sempre procuro trabalhar com o que a pessoa já tem, porque ela tem produtos ali que a gente vai conseguir usar facilmente. Então, eu consigo, se meu restaurante já serve moqueca, por exemplo, eu tenho o palmito. Eu posso usar o palmito para fazer minha moqueca. Porque a moqueca ela vai o quê? Azeite de dendê, leite de coco, coentro. Essas 3 coisas que vai dar o sabor da sua moqueca. Então, eu consigo fazer, por exemplo, de palmito, de banana da terra. Banana da terra nem todo restaurante vai ter, mas eu consigo fazer com palmito, que a maioria tem porque vai na salada. Então, você já conseguiu imaginar, eu peguei um produto que estava, por exemplo, na salada, coloquei aqui para servir como prato principal. Então, a gente sempre cita em remanejar os... eu estou olhando o roteiro aqui. Os ingredientes. Remanejar os ingredientes. E uma coisa que eu sempre gosto de enaltecer quando eu falo em relação a restaurantes é o preparo. Dono de restaurante ou até mesmo cozinha de empresa, eles sempre ficam com medo do tempo de preparo, porque é um lugar que é muito corrido. Você vai entrar no horário de almoço, é aquela loucura. Então, você vai ter seu pré-preparo. Você vai deixar os seus ingredientes todos cortadinhos, bonitinhos, mas na hora de preparar é aquela corrida. Então, eu sempre procuro olhar quantos cozinheiros eu tenho na cozinha. Eu tenho X cozinheiros que conseguem fazer o preparo em tanto tempo. Então, eu vou acompanhar isso. Então, por exemplo, as minhas preparações não dá para fazer no fogão. Eu tenho várias opções que eu consigo fazer no forno. Então, eu consigo fazer simultaneamente. Então, a gente já consegue facilitar. Mas o que eu posso fazer? Um quibe assado, por exemplo. Deixa eu só citar um exemplo aqui. Claro. Nós temos a Segunda Sem Carne na Natura, né? E ao todo, a Natura tem 5.000, um pouco mais de 5.000 colaboradores. Algumas unidades têm 2.000, 2.000 e poucos colaboradores e nossos chefes ficavam indo para as unidades até a cozinha estar segura para tocar sozinha a campanha. E a gente fez testes de inúmeras receitas e o quibe foi uma delas, que era uma opção vegana fácil para ter no dia da Segunda Sem Carne. E imagina cozinhar para, sei lá, 2.300 pessoas e podem comer à vontade, porque a proteína ela não é porcionada, então eles podiam repetir quantas vezes eles quisessem, você não sabe o quanto vai sair, né? Então é aquela dança do cozinheiro na cozinha. Você tem que olhar quanto está saindo, se você vai produzir mais, se você não vai. Então, uma das medidas que a gente encontrou foi de produzir
como que a gente vai fazer essa quantidade de massa? Eles tinham uma cera. Então a gente levou todos os ingredientes já pré-preparados. Então o trigo já estava hidratado, a abóbora ela já tava cortadinha e tal. A gente levou para a maceira, ia para a GN e aí ia para o forno e tudo saía padronizado. Então E bem essa é a rápido. dança que a gente faz, né? A gente sempre procura entender antes de sugerir um cardápio como você vai conseguir produzir isso num horário que você já tem o seu horário de serviço, sem impactar os seus funcionários, sem Exato. impactar o custo da receita, né? Então a gente sempre busca pensar nisso. E existem muitas possibilidades, né? Eu acho que um dos grandes erros é quando a pessoa pensa em implementar, vou tirar a carne. A pessoa nem pensa vou implementar a opção vegana, ela só pensa assim, eu preciso tirar uma carne. Aí ela já pensa que ela vai colocar o queijo. Aí ela já limitou. Aí outro erro, numa opção vegana, você tem lá um cardápio com diversas coisas com cara de carne, e na opção vegana você vai colocar uma massa. Aí o vegano que foi ali, tá vendo todo mundo comer coisa com cara de carne, ele vai comer uma massa? Não é justo, sabe? Se você tem a Sim, opção de também reproduzir algo que tenha cara, né, de mistura, como todo mundo diz, né? isso. Então a gente sempre tenta orientar isso, que acaba sendo, não é errado, mas acaba não sendo tão agradável para a pessoa que está ali consumindo quanto seria se ela consumisse aquilo que todo mundo também está consumindo, sabe? Às vezes ela também quer sentir esse acolhimento, né, ali. Exato. E é aquilo, né? Cozinha afetiva. A gente nunca pensa, no afeto, na comida, mas a gente sempre come com afeto. Porque a gente olha a comida e a gente quer se sentir completo. A gente quer que, como você falou, acolhimento. A gente olha para um prato, por exemplo, a gente tem arroz, feijão e mistura. A gente quer comer esse complemento. Então, é cozinha afetiva. Então, as pessoas nunca chegam a pensar na mistura em relação a refeições. Sempre tirou a carne e coloca salada. Não, você consegue fazer inúmeras Tem coisas. mil possibilidades, né? Exato, Nutricionalmente falando, a gente pode usar e abusar dos feijões, né? Até essa exato. semana mesmo eu estava olhando no Instagram da Sem Carne e uma moça estava falando: tenho dificuldade de tirar a carne por causa do sabor. E aí eu falei: olha, uma das coisas mais fáceis é você caprichar no tempero do seu feijão mesmo, né? Se você tem dificuldade de colocar alguma carne fake ou alguma coisa que remeta à imagem da carne, trabalha com o tempero do seu feijão. Como que você tempera a sua carne? Por que que você não pode expandir esse tempero para o seu feijão, por exemplo, que é a sua fonte de proteína, né? Então, Exato. a gente trabalha bastante com os temperos. E fora que é sempre uma descoberta para as pessoas, né? A gente tem um celular de campanhas que de vez em quando eu recebo fotos de pratos que as pessoas que a gente deu palestra, aula, elas me Treinamento. mandam fotos dos pratos delas e falam: nossa, não senti falta nenhuma da carne, porque o prato dela estava tão completo, tão cheio, que ela falou: nossa, eu comi isso daqui e me senti satisfeita, não precisava da carne aqui. Então, é sempre também uma descoberta, né? A pessoa saber que ela consegue substituir, ela consegue é, se alimentar muito bem sem precisar comer carne. Em relação, refeições, a gente já falou sobre remanejar os ingredientes e o trabalho da cozinha em si, né? Sim. O A hora do tempo serviço, né? A hora da Isso, o produção. tempo que as pessoas têm, a produção, remanejar ingredientes. Então, eu vou dar sugestões de pratos. Como eu já falei da moqueca, é um prato que você já tem. Um restaurante sempre se serve moqueca, ele vai ter essa possibilidade de fazer a moqueca vegana, que é o moqueca de palmito, perdão, não vegana. A moqueca de palmito. Outra, estrogonofe. Estrogonofe, a maioria dos restaurantes tem estrogonofe, então a gente consegue fazer como? A maioria tem leite de coco. Então, o leite de coco você consegue cozinhar e temperar bem e ele não vai ficar com aquele gosto de coco. A gente vai ter um bom estrogonofe, por exemplo, de vegetais. Se tem a possibilidade de comprar proteína de soja, faz proteína de soja. Então, é um prato também afetivo que você consegue fazer facilmente no estabelecimento.
O escondidinho, eu já falei, ele também é muito fácil, porque tem batata. Mas eu quero deixar o purê mais cremoso. Consigo usar um azeite, consigo usar um leite vegetal também feito com aveia. É uma das coisas que a gente ensinou bastante também, fazer o escondidinho com leite de aveia na própria batata. Ele ajuda a deixar o escondidinho mais macio. Então é isso, tipo, é brincar com o que você já tem, é saber o que aquele alimento pode te fornecer, né, Adri? Sim, Não se você tem muito tem um alimento mistério. que é tradicional no seu cardápio e você quer reproduzir uma opção vegana daquele prato, você também pode, não existe um empecilho para isso, né? Então, eu já tenho um carro-chefe aqui que eu quero fazer esse mesmo carro-chefe para as pessoas que querem comer na base vegetal. Então, brincar com o ingrediente dele, Exato. né? Uma coisa que funciona muito bem é bolinho de feijão. Porque já é muito vendido bolinho de feijoada, por exemplo. Bolinho de feijoada muita gente já come. Então, você consegue fazer um bolinho de feijão, um bolinho de feijoada, vamos lá, recheado com alguma coisa, porque seu estabelecimento já tem feijão. Você tem inúmeros vegetais que você consegue rechear. Então, se você coloca no seu serviço de buffet, bolinho de feijão recheado com couve, por exemplo, a pessoa ela vai olhar, nossa, bolinho de feijoada. E ela vai sentir esse afeto também. Então, remanejar os seus produtos. Grão de bico, você consegue fazer, por exemplo, um hambúrguer de falafel, um bolinho de falafel, que é muito bem consumido também, não só pelos veganos, mas é uma comida árabe muito tradicional. Então, eu consigo colocar no meu restaurante também, no meu buffet. Então, é brincar com os alimentos que você já tem. Gente, antes de abrir para as perguntas, eu só queria falar um pouquinho do mapa de opção vegana que a gente lançou agora no começo do ano. Os meninos que trabalham com a parte de mídias sociais, eles trabalharam assim muito, muito mesmo para mapear isso. E vocês acessando, no final tem um linkzinho lá para vocês olharem, mas é onde tem opção vegana.com.br. E aí ele tem diversos estabelecimentos que têm opção vegana pelo Brasil afora. E se quiser colocar uma opção vegana que vocês conhecem, também dá para cadastrar, tá? Então, eu conheço um aqui na esquina da minha casa que tem opção vegana, vocês conseguem solicitar para cadastrar esse estabelecimento. Então, a ideia da SBB foi justamente ajudar as pessoas onde quer que elas estejam. Eu conheço as coisas aqui na minha cidade, mas e se eu for para a cidade do lado, eu não sei onde eu vou comer. Imagina, eu tenho uma palestra ou eu vou passear mesmo, vou levar meu filho para visitar outro lugar e aí onde eu vou comer, né? Às vezes a gente pensa nessa coisa do tem self-service que tem 70 opções 70% de opção vegana, mas e se eu chego lá e tem gordura animal no arroz e no feijão, eu já não vou comer. Então a nossa ideia era facilitar muito para que vocês consigam encontrar as opções veganas e saber e também colaborar com isso, né? Então, olha, eu sei, quero colaborar aqui com o que tem aqui perto, com os que eu conheço, para a gente conseguir compartilhar com outras pessoas. E é isso. Bom, o nosso conteúdo a gente tentou trazer as maiores dúvidas, as maiores dificuldades. Aqui tem os nossos contatos e os sites para vocês olharem, quem tiver interesse, e tá aberto para perguntas, tá, pessoal? Uma hora mística, 19h19. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente tentou resumir bastante, porque se deixar, a gente fala durante 2 horas. Bom, vamos lá. A Lu, o Paulinho estão falando aqui. Deixa eu ver. Bom, nesse novo formato, as pessoas que agregarem a opção vegana com auxílio do site ainda poderão utilizar da divulgação desse selinho da campanha da SBB? Sim, pessoal, sim, podem utilizar, sim, tá? Aí entre em contato com a gente para informar que o estabelecimento tá com opção vegana. Se vocês, a minha câmera tá travada aí, né? Tá. É que eu tô olhando o chat, aí trava a câmera, mas eu tô aqui. Então, sim, vocês podem continuar utilizando
o selinho da opção vegana, mas é importante que entre em contato com a gente para que a gente coloque também como um estabelecimento parceiro, tá? E aí, se tiverem dúvidas sobre a opção vegana, o contato da Milena vai continuar direcionado para treinamentos, né? E sanar Isso. qualquer dúvida. Além de ter o e-mail da Milena, vocês têm a opção também do celular de campanhas, né? Que ela pode passar para vocês por e-mail, que assim é um WhatsApp que ela fica o tempo todo com ele. Então, nossa, na hora da minha produção surgiu uma dúvida. Milena, me ajuda. Então, pode mandar um WhatsApp para ela que ela também atende por ele. Ah, uma coisa bem importante, Dri, que a gente não falou, às vezes a sua cidade, ela tem um grupo, um núcleo que pode te ajudar também. A gente tem voluntários no Brasil inteiro e algumas cidades têm grupos e núcleos. Então você consegue, Exatamente. e todos esses grupos e núcleos, eles recebem um treinamento de opção vegana. Então eles conseguem ajudar o estabelecimento da cidade que quer implementar a opção vegana. Então, eu sou de Salvador, a gente tem um núcleo lá. Eu sou de Belo Horizonte e a gente tem hoje mais de 50 grupos e núcleos que eles conseguem te ajudar também. Então, no site da SVB, tem a abinha lá de grupos e núcleos, tem o contato e você pode tirar suas dúvidas também com eles. E Isso dependendo, mesmo. é online, ou até dependendo até presencial também, se a pessoa tiver essa disponibilidade. Então, já é um facilitador. Tem uma outra pergunta da semana passada. Uhum. Deixa eu achar aqui. Esse programa também se aplica a refeitórios de empresas onde tem cozinhas terceirizadas? Se No... aplica super. Você quer falar da PTS? Oi? Quer falar da PTS? Acho que é um grande exemplo. Então, a gente um dos nossos maiores trabalhos é esse. Dentro da campanha Segunda Sem Carne, muitos refeitórios procuram a gente. A gente trabalhou com a IBM, que tem uma cozinha que é terceirizada da GRSA. A gente trabalha com a Sodexo também, que é da Natura. Tem a Cutinari, que a gente está trabalhando agora. Então, são todas empresas terceirizadas que a gente trabalha colocando a campanha Segunda Sem Carne. A gente tem uma empresa chamada IFF também, que colocou opção vegana no refeitório deles, porque é uma empresa que tem um público bem grande de veganos e vegetarianas e a gente conseguiu colocar lá. E o sistema é muito parecido com qualquer restaurante, lanchonete. A gente sempre vai trabalhar com o que eles já têm e a gente ajuda nesse quesito. Eu acho que a maior questão de refeitório grande é o processo da produção. É o maior medo quando a gente vai sugerir a implementação, né? Mas como tanto eu quanto ali e outros chefes consultores, a gente já trabalhou em cozinha com grande fluxo, a gente sabe bem como conduzir isso, então a gente tenta orientar da melhor maneira possível dentro das tecnologias que a cozinha tem. Então, às vezes você entra na cozinha, eles têm um forno rational de última geração que você espeta o pendrive e sai a foto da receita, sabe? Às vezes eles só têm uma chapa e um forno convencional. Então a gente vai estudar todas as possibilidades de otimizar a produção daquele estabelecimento. Então a gente sugere o cardápio já pensando nesse processo todo da produção para não impactar. Porque o que a gente não quer é que o funcionário que está reproduzindo aquela opção vegana, ele reproduza a opção com raiva. A última coisa que a gente quer que ele trabalhe confortável como ele já trabalha. A gente não quer impactar ninguém. Então, a ideia é que ele reproduza consciente que ele está levando, expandindo a comida dele para outras pessoas que não podiam comer ali e que não tá mudando a rotina dele de trabalho. Tem uma outra pergunta. Não possui estabelecimento, mas uma marca de bolos saudáveis. A marca possui 6 cardápios distintos, um deles é vegano. Como trabalhar isso no cardápio? Eu adorei comentando sobre preconceito. Eu sugeriria trabalhar com base vegetal. Quando você fala que são bolos de base vegetal, você já tira o termo vegano e a pessoa já olha com um olhar saudável. É impressionante como ela quer dizer a mesma coisa
mas ela tira aquela coisa do preconceito. Então, assim, nós temos um cardápio de base vegetal. A pessoa já acha, nossa, é fit, ai, que chique, ela Eu ia é light, ela já pensa em outras coisas, ela não pensa assim, ah, não, vegano não, é cheio de alface, sabe? Então, a pessoa já não é mais uma barreira. Ela olha com os olhos de saúde e de nutrição, ela não olha mais com o lado do ato político do veganismo, né? Então, esse nome ele já dá uma quebrada nessa barreira. O que E que você acha, Li? eu vejo muitas confeitarias, ou até mesmo quem vende produzindo em casa, ou tem assim fábrica, eles usam tipo bolo sem ovo, sem ovos, sem leite, sem ovos. Então, quando você coloca isso, já chama atenção também. Eu tenho um bolo de laranja que não vai leite nem ovo. Sempre tem um símbolozinho também, então você consegue chegar no cliente, até mesmo aquele que tem alergia a leites e ovos. Você pode trabalhar também com bolos especiais, né? E aí a pessoa por que será aquele especial? E aí a pessoa que é intolerante, ela vai saber que ali ela tem uma opção para ela comer. Então, brincar com esses nomes, sabe? Que você vai despertar uma curiosidade e não limitar a opção da pessoa. Sim, e Ó, aquilo, né? A gente sinaliza, temos opções veganas, mas a isso, gente sinaliza no não estabelecimento, né? E no aí no estabelecimento. cardápio, exatamente. Eu uso muito leite de inhame. Leite de inhame é incrível para muitas coisas, né, Li? Isso. Eu gosto muito de fazer requeijão com leite de inhame. Você consegue cozinhar bem, e ele tem O bastante próprio, amido. a própria a imitação do Danoninho, né, que o pessoal faz com ele. Exato. O inhame ele é muito maravilhoso porque ele tem muito amido, então Sim. ele consegue dar vários tipos de textura, não só para o bolo ou o requeijão de inhame ou o danoninho, como você falou, né, que é aquele tipo petit suisse, que tem aquela textura mais firmezinha, não é tão líquida. Então, eu consigo fazer um mousse, consigo fazer um mousse de chocolate ou de maracujá. Então você consegue brincar com a textura dele. Nós temos aqui quais são os hambúrgueres favoritos e quais vocês veem que a galera curte mais. Eu, de cara, falaria falafel. Você ali. Exato. Assim, é o campeão, porque o hambúrguer de falafel, algumas pessoas elas têm a reclamação de que o hambúrguer ele é muito, parece uma massa, é uma coisa só quando você morde. Então, algumas pessoas fazem essa reclamação do hambúrguer. Eu não me importo, eu gosto do sabor, eu vou conseguir várias texturas ali, mas o hambúrguer de falafel é aquele que te dá uma textura mais crocante e firme para o hambúrguer. Então, é um hambúrguer que você congela e quando você vai fazer o uso dele, você já consegue pegar ele congelado e fritar, por exemplo, na fritadeira. Você vai conseguir deixar ele pronto muito rápido. Então, a maioria dos estabelecimentos que tem hambúrguer vegano, eles vão optar primeiro pelo hambúrguer de falafel, porque ele é muito prático. E fora que o processo de fazer o hambúrguer também é A bem prático, manipulação né? geral, né? A A manipulação geral. manipulação. Mas Então, de cara, eu falaria o falafel mesmo, porque já não precisa se chamar vegano, né? Ele pode ser um hambúrguer de falafel e todo mundo vai querer comer de qualquer forma, porque já conhece o falafel tradicional. sim, Eu acho que assim, dá para brincar bastante com as leguminosas, né? Eu gosto muito do hambúrguer de proteína de soja. Eu acho que a textura do hambúrguer de proteína de soja, ele é muito bom. sim, A gente já fez muito hambúrguer de proteína de soja, né, Li? Eu ainda faço sim. bastante. E acho que você sabendo manipular a soja certinho no site no YouTube da SVB, a gente tem diversas receitas e inclusive como preparar a soja para tirar aquele gosto rançoso dela. Então, vocês reproduzindo esse passo a passo certinho é incrível para fazer. Então, também gosto bastante para quem quer
chegar mais perto da textura da carne. Perguntaram sobre o hambúrguer de feijão. A gente faz muito hambúrguer de feijão nas instituições, né, Li? Sim, um dos que eu mais gosto de fazer é um hambúrguer de feijão preto, porque eu não sei se as pessoas que já comeram hambúrguer de feijão preto repararam, quando você consegue combinar os ingredientes, que você coloca temperos defumados, a páprica defumada, o cominho, que é um tempero defumado, então ele chega também nesse sabor semelhante à carne, que é defumada, enfim. Não também que seja uma regra, né, você chegar nesse sabor, mas é também aquilo que eu falei, comida afetiva, né? Algumas pessoas querem se sentir acolhidas em relação ao sabor. Então você consegue brincar com o sabor de defumado. E o hambúrguer de feijão é o que mais enaltece esse sabor. E eu reparei, tipo, comendo muito hambúrguer de feijão, fazendo muito hambúrguer de feijão preto, eu reparei que o feijão preto ele consegue chegar nisso e fica muito gostoso. Mas quando a gente dá aula nas instituições, não só o hambúrguer, mas a gente tipo sempre agrega algum vegetal ao hambúrguer, que fica muito gostoso. Então você consegue usar algum legume ralado, uma abobrinha. O feijão ele tem muita fibra, então ele tende a ser um hambúrguer um pouco mais sequinho, né? Então você consegue usar algum tipo de vegetal que vai dar umidade. E a abobrinha é muito legal para fazer isso. A Não só a cenoura, umidade, mas a própria crocância, né? Por exemplo, usando a exato, cenoura, quando você morde o hambúrguer, não é só aquela coisa maçuda. textura, né? Aí você sente, né? Tem a crocância. Ou até mesmo colocar cogumelo, né, na sua massa. Pode ser o Exato. cogumelo mais barato de todos, o cogumelo Paris, que é o champignon. Você cortar ele bem picadinho, ele dá a textura. E aí, com o próprio feijão, você tem fonte de proteína, que não vai faltar nada. Então, é brincar com isso. O reino vegetal é uma infinidade de sabores, gente. Não temos limites. Não tem. É uma coisa que eu sempre penso, né? Dentro da culinária, dentro da culinária, você olha sei lá, um pedaço de carne. O que você vai conseguir fazer com aquilo? Você vai cozinhar, você vai assar, você vai fritar. Só isso. Agora você olha para uma batata. O que você consegue fazer com uma batata? E transforma ela em quê? Se transforma em muita coisa. Então, assim, é sempre muito incrível você ver o que aquilo pode te dar. Então, eu sempre faço essa comparação dentro da culinária. As pessoas, elas acham que é muito limitado. Então, quando eu fiz curso de culinária, então, quando eu ia estudar, as pessoas elas achavam que eu cursei sendo vegetariana na época. Então, assim, foi um desafio muito grande. As pessoas pensavam, você está limitando a sua cozinha, você vai tirar um ingrediente, você vai deixar a sua cozinha faltando alguma coisa. Só que quando você resolve tirar algo, você passa a conhecer mais aquilo que você tem. Então, você passa a dar mais atenção àquilo que você trabalha. Então, aí, eu sempre faço essa comparação. Vamos lá, amigo, o que você consegue fazer com um pedaço de carne dentro da culinária? Fora tudo que a gente já pensa, mas dentro da culinária, o que você consegue fazer? Olha o que eu consigo fazer dentro da minha culinária, com os vegetais. Então, é sempre muito incrível isso, conhecer os alimentos. Tem diversos agradecimentos aqui. A gente fica muito feliz quando tem a oportunidade de compartilhar o que a gente já vivenciou na cozinha com vocês, porque essa troca, assim, é muito enriquecedora, tanto para vocês quanto para a gente que está aqui trocando energia com vocês e compartilhando o que já viveu. E a nossa ideia era trazer autonomia, tá? Era mostrar um pouco do que a gente vive no nosso dia a dia, dentro da SVB, dentro do programa Opção Vegana e de todas as outras campanhas, mas também tornar esse contato mais aberto, tá? Então, assim, sintam-se à vontade para escrever quando vocês precisarem e usem e abusem do nosso portal, usem bastante o site, explorem tudo que tiver lá disponível para vocês, testem as receitas, fiquem à vontade para terem essa autonomia. Então, a nossa ideia aqui era trazer autonomia para vocês e segurança na hora de reproduzir as opções veganas. Gente, Tem aqui uma pergunta.
receberemos a gravação. Lu ou Paulinho, podem responder se eles recebem? Eu sei que fica, lá. Eu sei que fica no espaço, né? É isso aí, fica no espaço, fica online. Lá onde vocês fazem a inscrição para o webinar, ele fica disponível todos os webinars que já tiveram pela SBB. Dá para assistir lá. Então, eu acho que é isso. Gente, perdão, Dri, enquanto eu me despeço, incluindo os contatos, eu vou deixar o número de campanhas que a gente tem aqui, que é um celular, que é um número de WhatsApp que fica comigo, e vocês conseguem tirar as dúvidas de vocês. Ótimo. E não se sintam acanhados, vocês podem mandar perguntas, sugestões. Toda pergunta é relevante. Às vezes a gente tem vergonha, né, Li, de fazer uma pergunta, não, mas essa Exato. pergunta eu não quero fazer. Façam sim, porque todas as Podem perguntas são fazer. relevantes. Podem Ó, fazer, não se preocupem. Ali subiu aí no chat o número de campanhas, então esse é o WhatsApp que fica com ela para Gente, tirar as dúvidas da cozinha, tá? Então podem escrever para ela. E muito agradecida pela oportunidade de ter essa troca com vocês por 2 semanas, muito, muito, muito gostoso. E espero que tenha sido relevante para vocês. Compartilhem, mandem o link desse webinar para as pessoas, para quem quiser. Mandem o site, compartilhem para que cheguem mais pessoas. E lembrando que é sempre gratuito, sempre será gratuito, porque a nossa ideia é tocar mais pessoas, sabe? É sempre expandir isso. Não existe limite para que essa expansão aconteça. Então, assim, não, a gente só faz até ali e depois é cobrado. Não, gente, sempre vai ser gratuito, porque a ideia é chegar ao máximo de lugares e de pessoas possível. Gente, eu sei que eu falo bastante, eu sempre quero emendar um assunto no outro, eu sempre quero dar o máximo de informações possíveis, porque eu tenho essa necessidade, eu acho que todo mundo tem essa necessidade de passar o conhecimento para todo mundo. Então, assim, muito obrigada por terem me escutado hoje. Semana passada eu estava super nervosa, mas hoje eu já entrei já sabendo o que eu ia falar e o que eu queria falar para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mandem suas dúvidas, o celular fica comigo, ele está bem aqui, ó. Vocês podem mandar qualquer pergunta que eu vou responder. Se eu não souber responder, eu peço ajuda aos universitários e a gente vai se ajudando, tá bem? Então, gente, agradeço muito. O nosso contato tá aí, o de telefone também, então aproveitem. Muito obrigada, viu? Gente, beijo para vocês. Tchau, Dri, obrigada. Que a sexta seja muito amorosa para vocês, muito saudável. Quem puder, fique em casa, continue em casa, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.